Sabotei o negócio da minha irmã por pura vaidade, e ela ainda me agradeceu. Nem toda rival mora longe. Às vezes ela dorme no quarto ao lado. Desde pequena vivi à sombra da minha irmã. Ela era a luz, eu, o cenário. Enquanto ela recebia aplausos, eu era quem tirava a foto. Por anos, engoli elogios que não eram meus, vitórias que não me pertenciam e sorrisos que escondiam o amargo da comparação. Quando ela ficou rica, virou exemplo da família e abriu o próprio negócio, eu ainda estava tentando me encontrar. Foi quando ela me chamou para ajudar. E eu disse sim, não por gratidão, mas por oportunidade. A Mariana sempre foi a favorita. Filha mais velha, bonita desde criança, inteligente sem esforço. Era aquela que ganhava concursos, tinha amigos aos montes e notas perfeitas. Eu era o contrário. Mediana em tudo, insegura, ofuscada pela presença dela. Na escola diziam, "Você é a irmã da Mari? Que demais!" E eu sorria, como quem agradece por ser coadjuvante da própria vida. Em casa, ela era a queridinha da nossa mãe, a referência para tudo. "Por que você não faz como sua irmã?" Eu ouvia quase todos os dias. E fui me tornando silenciosa, mas nunca esquecida. Guardei cada frase atravessada, cada gesto de comparação, cada olhar que dizia, "Ela é melhor que você." Enquanto ela brilhava, eu me tornava especialista em observar. Analisava como ela falava, como se vestia, como lidava com o mundo. E com o tempo fui aprendendo que não precisava ser como ela para vencê-la. Bastava esperar. Enquanto ela subia, eu juntei minha raiva e minha vaidade como quem monta um tabuleiro. Ela achava que tinha tudo, e talvez tivesse mesmo. Mas se tem algo que o sucesso não ensina, é a arte de desconfiar. Quando ela inaugurou a loja de roupas dela, foi como uma coroação. Nossa mãe chorou de orgulho. Nossos tios postaram nas redes. Ela parecia ter vencido a vida. E eu? Eu bati palmas, tirei fotos, sorri nas selfies, mas por dentro, algo em mim dizia que era hora de equilibrar o jogo. A loja da Mariana virou um sucesso em menos de 1 ano. Era moderna, instagramável, cheia de clientes fiéis. Ela aparecia em revistas locais, dava entrevistas como Jovem Empreendedora Modelo. Eu via tudo aquilo e sorria nas fotos, mas sentia meu estômago arder. Porque cada curtida que ela recebia era um lembrete do que eu nunca tive. Cada elogio era mais um, "Ela conseguiu e você não", ecoando dentro de mim. Mesmo quando ela tentava ser humilde, aquilo soava como soberba disfarçada. Ela não esfregava na cara. Mas o brilho dela era tão grande que apagava tudo ao redor, inclusive a mim. Comecei a visitá-la com frequência na loja. Dizia que queria aprender, entender mais sobre negócios, ser útil. Ela, é claro, adorava a ideia. Sempre gostou de se sentir a mentora, a inspiração. E eu deixava. Fingia interesse profundo por planilhas, fornecedores, estoque, mesmo já sabendo como tudo funcionava. Eu não queria aprender. Queria encontrar rachaduras. E as encontrei. Porque toda fundação brilhante também tem pontos cegos. Aos poucos, fui entrando em tudo. Administrativo, financeiro, atendimento. E ela foi confiando, como sempre. Porque minha irmã tinha muitos talentos, mas nunca aprendeu a desconfiar de quem a conhecia desde o berço. Ela me deu senhas, acesso a contas, autonomia com clientes. E eu fui costurando meu plano com calma. Nada impulsivo, nada óbvio. Apenas um pequeno puxão por vez, até a estrutura começar a balançar. E quanto mais ela confiava, mais eu me perguntava, será que ela fazia isso porque me via como igual? Ou porque ainda me via como a irmã menor, dependente, inofensiva? Talvez nunca saberei. Mas de qualquer forma, o jogo já estava em movimento, e eu não pretendia parar. O convite oficial veio em um almoço de domingo, daqueles em que a família inteira sorri por obrigação. Ela segurou minha mão e disse,
com aquele olhar de generosidade ensaiada. Eu queria te trazer para perto. Você tem tanto potencial. Vem trabalhar comigo. Todos na mesa se emocionaram. Minha mãe disse que era um gesto lindo de união entre irmãs. E eu, com a voz embargada e o sorriso no canto da boca, aceitei. Não porque queria crescer ao lado dela, mas porque era mais fácil destruir por dentro do que bater de frente. Ela achava que me estendia a mão, mas me entregava o coração do negócio. Comecei com pequenas funções: organizar pedidos, atualizar cadastros, cuidar de e-mails. Mas logo fui ganhando espaço, porque sempre fui eficiente. Ela me elogiava na frente das funcionárias. Dizia que eu era sua melhor escolha, sua sócia de confiança. E quanto mais ela me exaltava, mais eu sorria e planejava. Usei minha entrada no sistema para alterar prazos, mudar códigos de produtos, confundir pedidos. Coisas pequenas. Erros bobos. O suficiente para parecer falha humana, mas intencionais. Como um veneno dado em gotas. Depois vieram os fornecedores. Pedi orçamentos absurdos, cancelei negociações vantajosas, atrasei pagamentos. Quando a equipe começou a reclamar, fui a primeira a sugerir que ela estava se perdendo no comando. Talvez esteja assumindo demais. Por que você não delega mais? Eu dizia. Ela ouvia. Sempre ouviu. Porque Mariana confiava em mim como quem confia na própria sombra. E, de certa forma, eu era isso mesmo. Sombra. E agora, tempestade. Passei a ter contato com o contador. Aprendi a maquiar relatórios, gerar despesas desnecessárias, confundir investimentos. Ela começou a sentir o impacto. As vendas continuavam boas, mas os lucros diminuíam. Os números não fechavam. Ela dizia que estava esgotada, que talvez estivesse cometendo erros. E eu, com meu tom doce, dizia: calma, irmã, você só precisa de mim ao seu lado. E ela acreditava. Sabotar alguém com pressa é coisa de amador. Eu preferia o método lento, o da dúvida, do desgaste emocional, do cansaço. Fazia com que ela questionasse as próprias decisões, como se estivesse perdendo o toque de ouro. Você acha mesmo que essa coleção vai funcionar? Eu perguntava com delicadeza. Talvez as clientes estejam buscando algo mais jovem, insinuava. Pequenas frases plantadas como sementes que floresciam em insegurança pura. Ela começou a pedir minha opinião para tudo, e eu nunca negava, apenas levava ela a duvidar da própria intuição. Até que ela mesma passou a desconfiar de si. E o que antes era uma mulher confiante, virou alguém ansiosa, hesitante, dependente. A equipe começou a sentir. As decisões dela vinham confusas, mal pensadas. Eu já havia semeado desconfiança entre as funcionárias também. Sutilmente. Coisas como: acho que a chefe anda sobrecarregada, né? Você também percebeu que ela tá diferente? Nada direto. Apenas insinuações. Ela começou a se afastar da equipe, e eu me aproximei. Passei a resolver pequenos conflitos, apagar incêndios, que eu mesma acendia, e me tornei essencial. Ela dizia: não sei o que seria de mim sem você. E eu respondia: é para isso que servem as irmãs. A loja, que antes era vibrante, passou a perder brilho. Clientes reclamando de prazos, peças com defeito, erros de sistema. Ela tentou salvar o negócio lançando promoções, fazendo campanhas, dando descontos, todas sugestões minhas. E, curiosamente, todas fracassadas. A reputação da marca começou a cair. E com ela, a autoestima da Mariana. Ela chorava quase toda noite, exausta, dizendo que talvez não fosse boa o bastante. E eu, sempre por perto, oferecia colo. Porque vilãs de verdade não precisam fugir. Elas consolam a vítima, enquanto a afundam. Um dia, ela me disse algo que nunca esqueci. Às vezes acho que você é a única pessoa que realmente me entende. E foi ali que percebi que o plano estava completo. Ela me dava o que eu queria desde o começo: adoração, dependência
e submissão. O fim do negócio não foi súbito. Foi como ver um navio afundar aos poucos, com todos ainda fingindo que estava tudo sob controle. Os boletos se acumulavam, os fornecedores recusavam prazos, os clientes migravam para concorrentes. A loja ficou vazia, os funcionários começaram a pedir demissão. E mesmo assim, ela insistia em resistir. Acreditava que, com mais esforço, tudo voltaria a ser como antes. Mas não voltou. Porque a verdade é que ela não sabia. Que tudo tinha sido minado por dentro. Por alguém que dizia estar ao lado dela o tempo todo. Eu sugeri encerrar as atividades com dignidade. Disse que, às vezes, recomeçar é sinal de força. Ela me ouviu como sempre ouvia. E fechou. Encerramos a loja, demos baixa nas contas, avisamos aos poucos clientes fiéis. Ela chorou abraçada a mim, dizendo que se sentia uma fracassada. E eu, com os olhos marejados e expressão serena, sussurrei: "Você não fracassou. Foi o tempo, o mercado, a economia." Mentiras ditas com carinho soam como consolo. E eu sempre soube consolar bem. No último dia, quando fechamos as portas da loja juntas, ela me entregou uma caixinha. Dentro, uma pulseira simples, com um pingente de coração. Dizia: "Obrigada por tudo. Você foi meu alicerce." Olhei para ela com aquele olhar de irmã emocionada. Disse que aquilo significava muito para mim. E significava. Significava vitória. Não apenas por vê-la em ruínas, mas por ter sido a autora da queda. E, ao mesmo tempo, a única pessoa em quem ela ainda confiava. Ela voltou a morar com nossa mãe, sem trabalho, sem direção, sem brilho. Enquanto eu, que ninguém esperava nada, recomecei a minha vida com outra postura. A vaidade que me guiava desde pequena agora tinha sido alimentada até saciar. Ela era grata. E eu estava finalmente em paz. Alguns meses depois, abri meu próprio negócio. Usei o que aprendi com ela, inclusive os erros que eu mesma provoquei. Montei algo mais simples, com custos controlados, processos enxutos. E o mais irônico: convidei Mariana para trabalhar comigo. Não como sócia, claro, como funcionária. Ela hesitou no início, estava envergonhada, ainda ferida. Mas nossa mãe insistiu. Sua irmã é sua chance de recomeçar. E ela aceitou. Como se voltasse para os braços de quem a salvou. Hoje, ela cuida de tarefas operacionais. Não toma decisões, não assina cheques, não participa de nada estratégico. Mas sempre chega cedo, cumpre com dedicação, sorri para os clientes. Às vezes me olha com admiração. Diz que tem orgulho de mim. Diz que não sabe o que teria sido dela sem a minha ajuda. E eu escuto com calma, com gratidão fingida, com uma ternura que beira o sarcasmo. Ela me chama de anjo. E eu sou. Mas não um que veio do céu. Eu a trato bem. Dou aumentos, falo com gentileza, a elogio publicamente. Não por bondade, mas porque manter alguém por perto, mesmo depois de vencê-lo, é a forma mais elegante de eternizar uma vitória. Ela não sabe, e talvez nunca saiba, que foi sabotada pela pessoa que ela mais amava. Mas, no fundo, não importa, porque ela está segura, amparada, sob minhas asas. E eu? Eu estou no lugar que sempre desejei. Acima. Às vezes penso se fui longe demais, mas essa dúvida dura pouco, porque quando vejo meu nome na porta da loja e o dela no crachá, eu sei que valeu a pena. Gostaram do relato? Deixe nos comentários a sua opinião. Não esqueça de se inscrever e até a próxima.